Olá, tudo bem? Imagina você, o que você fazia quando você tinha 10 anos de idade? Bom, agora imagina você dentro de uma sala de aula, tendo aula de matemática, e a professora chega para você e fala: alunos, somem os números de 1 a 100. Acho que qualquer pessoa começaria a somar 1 mais 2, depois mais 3, depois mais 4, 5, 6, até o número 100. Ia demorar um pouco. 2000 anos depois. Para não dizer bastante, mas acho que todo mundo faria isso. Teve um menino em 1787 que não fez isso. Ele simplesmente pegou, fez uma fórmula e rapidinho chegou no resultado de 5050. Esse menino é o que hoje conhecemos como Gauss. Sim, é o Gauss, o matemático, físico, astrônomo alemão, que nasceu em 1777, que fez isso. Ele fez o que hoje nós conhecemos como fórmula da soma de uma progressão aritmética, ou PA, ele aos 10 anos de idade. Sim, senhores. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre as progressões e vamos iniciar falando de progressões aritméticas. Agora é sua vez. O que uma progressão ou uma sequência tem que ter para que ela seja qualificada como aritmética? É o seguinte: a cada número que passa, eu tenho que somar um mesmo número, ou uma constante que nós chamaremos de razão. Essa razão tem que ser constante, ela não pode mudar no meio do caminho. E ela tem que ser somada. Então, por exemplo, os números pares, sejam eles, vamos começar por algum número, que seja pelo 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Enfim, para nós ver e classificarmos essa sequência como uma PA, a seguinte coisa tem que acontecer: a razão, a constante, deve ser constante e tem que ser somada e nada mais que isso. Se eu pegar o 2 para chegar no 4, que é o meu segundo termo desta progressão, eu tenho que somar que número? Para eu saber, é claro que é o 2, né? Mas se eu não fosse tão assim óbvio, eu pego o 4, que é o segundo termo, e diminuo do primeiro. Vai dar o tal do 2. Vamos ver se isso se mantém. O 4 para chegar no 6, eu tenho que somar 2. Então, se mantém constante, e se mantém constante, obviamente, até o último número par dessa sequência. Então, daí surgem três conclusões ou consequências, tá? Dessa definição. A condição de existência de uma progressão geométrica. O que isso quer dizer? Que um termo menos o seu antecessor tem que ser igual a qualquer outro termo desta mesma progressão, menos o antecessor deste outro termo. Para ficar mais fácil, seja uma sequência que eu tenha A1, que é o meu primeiro termo, A2, que é o segundo, A3 e assim por diante, eles terão que respeitar essa lei. Então, quer dizer, se eu pegar o A10 menos o A9 tem que ser igual ao A9 menos o A8, que é igual ao A8 menos o A7, ou que é igual ao A300 menos o A299, certo? Essa razão tem que se permanecer constante. E outra, quando eu quero saber a razão, simplesmente eu pego um número menos o meu antecessor, ou o antecessor do número. Então, temos condição de existência e cálculo de razão, tá? Aí, nós temos também que essa progressão, ela pode ir aumentando com
adição dessa razão, ou ela pode ir diminuindo com a adição desta razão. Por que diminuindo com a adição dessa razão? Porque a minha razão pode ser de menos 3, por exemplo, e eu vou de 10, 7, 4, 1 e assim por diante. Eu estou adicionando mais menos 3, certo? Por isso, eu odeio fazer isso, mas... I'm sorry. A fórmula do termo geral é dada por AN igual a 1 mais, entre parênteses, N menos 1 vezes R, que é a minha razão. AN é o valor de algum termo que eu queira saber. O N é a posição ou o número de termos de uma progressão. Depende do tipo do exercício. Por exemplo, se eu tenho uma fila de crianças em ordem crescente de tamanho, vamos supor que tem uma sorte sinistra e a fila tem 10 alunos. O primeiro aluno, que vai ser o nosso A1, tem altura de 1 metro, o segundo 1,2, o terceiro, para não ser tão gritante, 1,02, daí o terceiro 1,04, o quarto 1,06 e assim por diante, tá? A gente vai verificar que nossa razão é de 2 centímetros ou de 0,02 metros. Como eu sei isso, é só eu pegar um termo, por exemplo, 1,04, e diminuir o seu antecessor, 1,02. Eu terei 0,02, que será a nossa razão. Vocês estão vendo que a gente sempre tem que somar? Então, por exemplo, o meu terceiro termo, eu vou ter que pegar o primeiro termo, adicionar uma vez a razão, eu vou ter o segundo termo. 2 vezes a razão, eu terei o terceiro termo. Essa fórmula do termo geral, ela expressa exatamente isso. Se eu quero o A10, eu vou ter que pegar o primeiro termo desta razão, desta sequência, mas, em vez de pegar 10 vezes a razão, eu tenho que pegar um a menos, porque eu já estou contando o primeiro termo. Então, 10 menos 1, que dá 9, 9 vezes a razão. É por isso que eu tenho esse N menos 1, porque eu já estou contando o primeiro termo, certo? Outra coisa que muitas pessoas têm dificuldade é na parte da diferenciação entre AN e N. O AN é o valor e o N é a posição. Pegando o exemplo da fila em ordem de tamanho, eu quero saber qual é a altura do menino que está na posição de número 5. O meu N, que é a posição, será 5, pois ele está na 5ª posição. E o valor, que vai ser o A5, nada mais é que a altura desse menino. Então, eu farei A5 igual ao A1, que é a altura do menino que está na primeira posição, que do exemplo que eu dei é 1 metro, mais N menos 1, que desse caso é o 5 menos 1, vezes a razão, que é de 0,02, certo? Deixarei esse exercício proposto e no próximo vídeo nós vamos resolvê-lo, assim como outros tipos de exercício de uma PA. Não deixe de compartilhar, deixa seu like, inscreva-se no canal e até a próxima. Beijão!